Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, com saúde, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, manda pelo fórum, vamos conversar para que vocês não tenham nenhuma dúvida quanto à realização das atividades, tá? Sei que deve estar bem corrido fazer atividade de todas as matérias, mas estou tentando aí manter para vocês conseguirem fazer em 2 aulas, tá bom? No máximo nessas 2 aulas aí, porque eu sei que vocês têm matérias com 4 aulas seguidas e que às vezes acaba com muita informação, tá? Qualquer coisa, escrevam lá no fórum, passe, gente, se comuniquem para eu saber como que tá o andamento, tá? Que eu tô passando as atividades para vocês, entendendo que dá para fazer nesse período. Porque o nosso vídeo aula foi orientado para a gente fazer aí de 15 minutos no máximo. Até porque a gente sabe mesmo como usuário que um vídeo muito extenso a gente acaba nem vendo, né? Então, qualquer problema, gente, comentem no fórum, vamos conversando para que não prejudique ninguém, tá? Logo, essa situação acaba e a gente vai estar com saúde, em nome de Jesus, né? Então, como eu tinha comentado com vocês, na aula passada, pelo fórum, eu escrevi que a gente ia ver alguns pontos dentro da área administrativa, né, dentro da administração, que envolveria hoje, no caso, na sequência, seria produto, tá? O produto e um pouco de mão de obra. Nós vamos continuar comentando sobre esse assunto na quinta-feira, tá bom? É uma sequência para não ficar muito extenso só tudo para hoje. Na última aula vocês viram sobre conhecimento, o quanto a informação, lavaria, informação, conhecimento e sabedoria, como elas são distintas. E hoje a gente vai ver um pouquinho como planejar e controlar produtos, tá? Ou processos. Então, compreende aí o que é a parte de produção. Tá falando produção, gente, mas ela entra o estoque, tá? Em matéria-prima. Por isso que a gente usa muito em relação a falar de termos de produção, tá? Mas é a capacidade de níveis de estoque que nós fazemos, tá? Dentro da engenharia, a gente tem que estocar certos produtos, muitas vezes porque você está trabalhando com a obra e não pode faltar essa matéria-prima. Mas como fazer, então, um controle, entender uma ideia de como não ter excesso nem escassez, tá? Então, uma das coisas, por isso que eu falei que a gente vai começar hoje e vai terminar quinta-feira, tá bom? O conteúdo ele não vai ficar todo disponível hoje. Quinta-feira eu vou continuar com essa mesma sequência de ideias. Então, a gente vai entender questões de níveis de estoque e como fazer, no caso, um orçamento para o cliente, né? Entendendo aí qual é metros quadrados, quanto de produto ele vai precisar e saber que eu posso trabalhar com uma demanda dessa matéria-prima e ao longo dela repondo ou comprando mais para que não venha se perder. Principalmente algumas matérias-primas que a gente sabe se chover ou se a umidade ela acaba deteriorando, tá? Então a gente tem aqui 3 passos principais, tá? Na elaboração de um orçamento. O primeiro deles é políticas relativas ao nível de estoque. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um orçamento para um cliente de uma obra, muitos deles já pedem quanto que eu vou gastar com o material, tá? Então, a gente tem que ter as noções que vocês devem estar vendo em outras disciplinas, por isso que é um processo interdisciplinar, as matérias-primas, quanto elas vão por área. Então, saber a quantidade, por exemplo, uma das coisas que eu acabo passando para o meu cliente dentro da nossa área, dentro da área administrativa, conceitos de administração que nós estamos vendo, é justamente entender quanto do produto eu vou gastar, tá? Durante toda a obra. Então, veja, dependendo da obra, você tem que saber calcular quanto de areia, de pedra, de cimento, de cal, de ferragem você vai gastar. O cliente ele precisa dessas informações. Então, um dos passos como engenheiros e dentro da área administrativa hoje é saber quanto de matéria-prima será utilizada e quanto elas custam para que o meu cliente ele tenha uma informação, né, como a gente viu até agora, um conhecimento em relação ao processo todo da obra. E nós sabemos que mesmo assim ocorrem imprevistos, tá? Ocorrem imprevistos de aparecer cano onde não deveria, já acompanhem isso. Situações da parte elétrica ter que ser refeitas ou ter que comprar mais material do que era previsto. Então a gente estima para o cliente, em média, depois vocês vão ver mais à frente no decorrer do curso, um gasto aí até de 20, no máximo 30% às vezes, dentro daquilo que ele quer.
né? Claro que daí começa o cliente, ele começa a ampliar a obra e aumentar a quantidade de coisas que ele ia fazer. Era uma casa com 2 quartos, vira 3, vira suíte, vira closet. Então, é fora essas características. É com base no projeto inicial, tá? Então, é necessário saber a quantidade de produto e quantos eles custam, tá? Tem engenheiros até, muitas vezes, quando você está trabalhando na obra, que a gente mesmo já passa um orçamento com base em algumas lojas de material de construção que a gente tem acesso, tá? Que você acaba conhecendo, mas necessariamente não é o que o cliente não precisa fechar lá, mas é uma ideia de saber quanto vai ficar a matéria-prima, tá? Segundo passo, determinação da quantidade, que eu já acabei falando no passo 1, então saber quanto eu tenho de produto, qual é o produto, qual é a quantidade que eu vou usar e quanto ele custa, tá? E o terceiro é programar a distribuição e produção. No nosso caso, programar a nossa parte de desenvolvimento. Nós vamos fazer mais para o final uma espécie de cronograma, tá? Eu entender, fazer um planejamento do tempo por ações. Por exemplo, levar tanto tempo, vai levar 5 meses a obra, tá? 6 meses a obra. Segunda a sexta, caso não tenha intempéries da natureza ou outros problemas climáticos. Então, é estimar um tempo de duração da obra ou até mesmo dos serviços, que é muito comum, para assentar uma laje, para fazer uma calçada, para fazer um revestimento, um piso. Então, esse tempo a gente tem que saber informar para o nosso cliente dentro daquela quantidade de pessoas que a gente sabe que tem na equipe e que estarão disponíveis. Então, resume-se esse passo 1, 2 e 3 em 3 características. Informar o produto, quanto vai ser utilizado, informar o custo do produto, quanto vai custar toda a obra e quanto tempo vai ser de cada processo até o início e a finalização da obra. Planejamento, então, nós temos aqui o volume de vendas, ou a gente troca pelo volume de atividades, tá? Mais vendas, que seria a própria negociação de cada área, ou a negociação que a gente fala de cada setor, tá? Mais a variação dos mercadorias que eu tenho estocadas, ou mais a variação daqueles itens que eu tenho, da quantidade de areia, de produção, a quantidade de pedra e a exigência da produção, que é justamente a elaboração no meu projeto, ou vamos dizer assim, né, a construção da obra, tá? Então, o tempo, que a gente vai ver mais adiante, ele agrega eu ter o produto estocado, eu ter a negociação em andamento com o cliente, e isso gera um produto final, que aqui para nós a exigência da produção é justamente levar o tempo da obra em execução, quanto tempo ela vai levar e como vai ficar os processos todos dela, do começo, meio e fim, tudo aquilo que você negociou. Se é uma casa, é a construção do quarto, do banheiro, levantar as janelas, as portas, todos os detalhes. Então, desde a questão inicial da obra até o acabamento. Aqui a gente entra, então, em 3 pontos importantes em relação aí ao processo deles. Nós temos, assim, aleatoriamente de demanda, que significa o quê? Necessidade de dispor mercadorias à espera. Então, é justamente eu entender que eu vou repor mercadorias, observação aqui, aleatoriedade de demanda. O que, que é? Demanda, vou repor a mercadoria conforme a necessidade que eu vou utilizar. É o caso, por exemplo, de areia e cimento. A gente não fica comprando areia e cimento para a obra inteira. Você normalmente compra uma parte, 30%, 40%, ou até aquelas que quiserem, tiver lugar para guardar, 50% daquilo que eu estimei para a obra toda. Por que comprar um volume, assim, às vezes tão grande, dependendo, né? Porque também acarreta nos preços. Nós conseguimos desconto, muitas vezes, em função da quantidade do produto. Então, a demanda aleatoriamente, ela é, conforme eu for utilizando, eu vou ter que repor essa mercadoria ou esse produto para que não venha parar a obra em função da ausência de produto, tá? Então, a quantidade do pico da demanda é, se eu tenho um volume maior de produção, vamos dizer que eu coloquei mais pessoas trabalhando na obra, tá? Eu coloquei mais pessoas na obra disponíveis. Então, o que ia ser levantado em 3 dias é levantado em 1. Então, eu tenho alterações ou situações que eu vou ter mais funcionário e menos. Quantas vezes a gente não está trabalhando em 2, 3 obras,
não é? E você tem que remanejar funcionário de uma obra para outra. Então, esse pico é justamente para dar uma acelerada numa determinada construção. Então, essa acelerada eu tenho que verificar se não vai me faltar produto, tá? Então, a quantidade de pico é quando eu tenho níveis maiores de atividades e ações que vão precisar que eu tenha produto, matéria-prima, mais, vamos dizer assim, com circulação maior e que eu possa ter elas bem armazenadas. E oferta de matéria-primas é desconto, preço, como está escrito aqui, tá? O preço é o que muitas vezes faz a gente comprar em outros lugares, lógico. Então, uma das coisas que nós, engenheiros, devemos estar sempre cientes é o preço das matérias-primas. Às vezes parece tão estranho, né? Falar, nossa, já tenho tanta coisa para fazer como engenheiro e ainda vou ter que cuidar do preço? Sim, porque seu cliente ele vai querer saber quanto custa o metro da areia, da pedra, do tijolo, do cimento, o que for. E nós temos que ter esse tipo de informação, gente. Nem que seja para você conseguir um orçamento temporário, um orçamento que seja só para informar as pessoas, tá? Pessoal, eu peço desculpa para vocês que tem uma residência ao meu lado aqui que está com obras, por isso que a gente às vezes vai ter algumas interferências de som, tá bom? Mas é temporário. Graças a Deus, logo isso vai acabar. Então, oferta de materiais seria em relação aos preços, tá ok? E aí, pessoas, nós vamos ficar nesse último slide, que ele faz, então, o que nós temos que ter para oferecer para o meu cliente, tá? Quais são as informações para eu convencer o meu proprietário da obra que ela pode confiar em mim, em termos de administrador daquela obra, porque o engenheiro, você está determinando as partes técnicas, mas você também está controlando a equipe, está controlando todo o material, como vai ser utilizado, a segurança de cada funcionário, que a gente vai ver mais para frente. Então, nós temos aqui 4 principais orçamentos. Claro que eles vêm em um só, mas você precisa explicar para o seu cliente depois. O orçamento da minha matéria-prima é uma delas, que é o material que nós falamos, tá? Eu já explico a vendas. Material, orçamento da mão de obra. Então, só um pouquinho, ó. Matéria-prima é o material. Mão de obra é minha equipe, tá? E entra aqui custo de produção, no nosso caso, e custo de vendas. O orçamento de custo de produção seria questões indiretas quanto ao funcionário. Por exemplo, eu vou colocar 10 funcionários, vai levar 1 ano para levantar o seu predinho. Mas e se eu colocar 20 funcionários, vai levar 6 meses. Então, esses custos indiretos seriam em relação à quantidade de funcionários, quantidade de pessoas. Ela tem muito a ver com o tempo que o cliente quer que a obra se levante, tá? E o custo da venda da minha mão de obra, da minha ideia, do meu serviço. Aparece como orçamento de vendas daquilo que eu estou ofertando. Esse orçamento de vendas, ele é o final. É o valor total do meu projeto. Somado a quem? Eu vou somar matéria-prima, vou somar mão de obra e vou somar custos indiretos, quantidade de funcionário. Nesse orçamento de vendas, ele vem o custo total somado. Então, colaboradores, a matéria-prima e a mão de obra de toda a equipe, tá? Custos indiretos a gente vai usar quando eu quero uma quantidade de pessoas específicas. Mão de obra é a relação que a gente tem para aquelas quantidades de pessoas que eu já determinei. Por exemplo, eu falei que eu vou por 10 funcionários, desculpa. Mão de obra, então, para 10, mão de obra direta. A indireta, eu e o cliente falam, não, eu quero 15, eu quero 20. Então, ele está fazendo uma exigência. Essa é a relação da direta com a indireta. Mão de obra direta é aquilo que eu estou disponibilizando no pacote de serviços que eu vou oferecer. Na custo indireto é aquilo que o cliente deseja a mais. Então, eu tenho que mostrar para ele que o que ele está pedindo a mais vai custar mais caro. Por isso que eu tenho direta e indireta, tá? Mais para frente, nós vamos fazer uma solicitação assim simples para entender quanto vai custar, por exemplo, uma obra, tá bom? Para a gente praticar. Então, pessoal, espero que não tenha ficado dúvidas. Qualquer dúvida, coloquem no fórum para a gente fazer as perguntas agora, tá ok? Muito obrigada, até quinta-feira.